Educação inclusiva é um modelo educativo que busca integrar ou incorporar aquelas crianças, jovens ou adultos que tenham problemas gerados pelas deficiências ou que sejam vítimas da marginalização, quer seja por sua raça ou etnia. Essas são algumas das causas por que eles são excluídos da sociedade e é difícil incorporá-los a esse método. Então, a educação inclusiva procura incorporar esses jovens e as crianças a este mundo normalizado da educação. Ao longo da história da deficiência, muitos conceitos foram utilizados. Tá? Houve, por exemplo, diferentes paradigmas, como o da institucionalização, o paradigma de serviços, né? E, por último, o paradigma da inclusão. Mas existe muita confusão a respeito desses conceitos. E um deles, que a gente fala muito, que a sociedade fala muito, é o tal do portador. Né? Fulano é portador de síndrome de Down, ele é portador de deficiência mental. Na verdade, esse é um termo extremamente questionável. Porque quem porta uma deficiência? Ninguém porta uma deficiência. Você tem uma deficiência. Senão nós estamos comparando a pessoa com a tartaruga. Ela sim porta a sua casinha nas costas. E é diferente do humano, né? E esses conceitos, eles trazem muitas confusões. Por quê? Porque as leis no nosso país, elas também não são bem claras. As informações em relação às deficiências, elas também não são passadas de forma adequada. Quando nós falamos de integração e quando falamos de inclusão, estamos falando de dois conceitos muito diferentes. Por exemplo, o que é integrar? Integrar, na verdade, é colocar junto. E colocar junto não quer dizer fazer parte. Né? É uma coisa muito diferente. Você pode dizer que a criança ela está na escola regular, que ela está integrada. Mas quanto nessa famosa integração, quanto é que a criança de fato ela é participante, ela é atuante no processo de aprendizagem e quanto ela se torna produtiva nisso? Tá? Então, uma coisa importante, integração é colocar junto, e é isto o que muitas escolas, principalmente no ensino público, elas estão fazendo hoje, colocando junto. E a inclusão, por sua vez, é a criança fazer parte. Olha a diferença, estar junto no meio de todas as outras crianças no ensino regular e estar inclusa e participar, ser atuante e ser produtiva. São duas coisas completamente diferentes, né? A criança, quando ela está inclusa no ensino regular, na sala de ensino regular, ela aprende. Ela também tem que ter oferecido a ela todos os recursos de aprendizagem possíveis. O professor ele tem que saber o que é inclusão, ele tem que estar preparado para isso. Mas uma coisa extremamente importante e determinante para que a criança com deficiência possa aprender é o querer do professor. Quanto ele está disposto a dar e a investir nesse processo de ensino e de aprendizagem. Então, veja bem, inclusão, eu trago a minha criança, né, eu trago o meu filho e coloco na sala de ensino regular. Nossa, ele está ali, que é normalizar. Nossa, meu filho está na escola, na sala de ensino regular. Então, ele não tem nenhuma deficiência. Às vezes essa questão está presente também, principalmente nas famílias. Agora, quando eu digo que meu filho está incluso em uma instituição de ensino ou em uma instituição de educação, eu quero dizer o quanto ele está aprendendo, eu quero dizer o quanto ele está desenvolvendo em todas as dimensões da vida, não só a de aprendizagem, mas a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, né? Quanto ele consegue aprender e o quanto ele está se desenvolvendo dentro dessa sala chamada sala de ensino regular. Difícil é a caminhada da educação.
é um processo. Não existe uma fórmula correta, mas entre os elementos indispensáveis é preciso acreditar. Educação transforma e mudanças nunca são fáceis. Quando nós tivemos o primeiro aluno surdo que veio se matricular na escola, nós já havíamos começado o ano letivo e não tínhamos intérprete. Então, ele passou algumas semanas ainda tendo essa comunicação a comunicação era muito difícil. Por mais que os professores tentassem ministrar as aulas de uma forma mais fácil, falando devagar, mas mesmo assim eles ficou muito angustiado. E os professores também, nós como gestão também. Então, quando nós conseguimos a intérprete, tudo ficou mais fácil, porque agora ele já conseguia se comunicar não só em sala de aula, mas também nos corredores, na secretaria, então ficou mais fácil com a chegada da intérprete. Então, eu estudava numa escola, né, desde quando eu era criança que eu estudo lá. Então, todo o ensino é voltado para línguas de sinais. Então, a gente já aprende lá essa aquisição nessa escola. E isso é um bom desenvolvimento para a gente. Então, a primeira vez, né, eu cheguei aqui primeiramente por causa do meu primo, que sempre incentivou a minha mãe de poder estudar numa escola adventista. Então, não tinha intérprete, isso foi muito difícil, né? Mas com o passar do tempo, eu fui gostando muito daqui. O trabalho do intérprete é unicamente intermediar a conversa entre qualquer um da equipe da escola, né? Tentar inteirar ele. O intérprete ele tem que ser fiel àquilo que o professor está dizendo. Ele não pode acrescentar, nem ele pode intervir. Ele unicamente interpreta. A dinâmica muda completamente. Os professores eles precisam deixar o assunto cada vez mais real e menos abstrato. Por exemplo, até os vídeos que os professores utilizam em sala de aula, eles precisam ter legenda. Então, não pode passar nenhum vídeo sem legenda, porque o aluno ou ele olha para o vídeo e ele não consegue ouvir, ou ele olha para a intérprete e ele não consegue visualizar o vídeo. Então, a dinâmica ela muda completamente. Os exercícios, as provas, elas precisam ser cada vez com mais imagens, com enunciados mais simples, mais curtos, para que o aluno ele possa entender. A intérprete acompanha o aluno do início da aula até o final, inclusive nos momentos de prova, porque eles têm muitas dúvidas e quem tira as dúvidas, quem sana essas dúvidas é justamente a intérprete. A aula para o aluno Rafael, deficiente auditivo, ela é voltada para esse aluno de uma forma que seja geral. Todos os alunos eles tenham a capacidade de captar essa aula, mas que sempre com um aspecto voltado para ele, já que ele não tem a captação auditiva, então é sempre uma aula ilustrativa, com modelos tridimensionais em aplicativos para dispositivos Android ou iOS, como ele mesmo tem, aulas de slides e experimentos em sala. Ele possa conseguir o máximo possível estar pegando os assuntos explicados de forma visual, e juntamente com a explicação traduzida pelo nosso intérprete. As aulas com os professores aqui, elas são voltadas para todo mundo, inclusive para ele. Os professores trazem ilustrações, trazem coisas materiais, para que ele possa não só escutar através da intérprete, mas também visualizar o que o professor está explicando, o que o professor está falando. Existe uma queixa dos professores que eles não estão preparados para atender essas crianças com deficiência. E uma das questões em relação a essa falta de preparo são as leis que nós temos, né? Os projetos de lei, quais os profissionais que estão na escola, além dos professores, que estão habilitados, que conhecem e que sabem trabalhar com deficiência. Muitas vezes é uma escola que não tem um psicólogo, é uma escola que não tem um orientador educacional e também o professor ele não quer
lidar com essa criança. E ele não quer por quê? Porque ele se sente desqualificado e despreparado para lidar com ela. E uma das muitas queixas dos professores é exatamente isso. Ninguém me perguntou se eu queria trabalhar com a inclusão. Olha só, né? Então, se ninguém perguntou, eu também não quero. E aí nós passamos por uma outra questão extremamente importante, que é a resistência do professor em lidar com situações novas dentro da sua própria sala de trabalho, né? E uma questão também fundamental é a postura da família. A família e a escola, eles têm que trabalhar juntos. O acompanhamento, ele é feito diariamente, porque foi difícil no início, mas nós ainda temos o desafio a cada dia de deixar o conteúdo cada vez mais acessível para esse aluno. Então eu converso sempre com os professores, nós utilizamos os nossos momentos de capacitação individual, os momentos de plantão pedagógico e também os momentos de conselho de classe. Mas é um acompanhamento realmente muito delicado e que tem que ser contínuo, todos os dias. Os professores, eles ministram a aula e aí eles vêm conversar comigo, como é que foi, o que precisa melhorar. E nós fazemos isso também de forma individual e em grupo, porque a dificuldade de um, às vezes, é a dificuldade do outro. E aí a ideia que um tem acaba ajudando o outro. Da mesma forma que a aula é pensada para ele, se consiga abranger ele também, a avaliação dela também tem que ser diferenciada, já que ele não tem a mesma forma de captação nossa, ouvintes, a prova dele também é muito mais ilustrativa do que mais textual. Os outros alunos, eles pegam provas muito contextualizadas, voltadas para o contexto do Brasil e Enem, que são questões mais contextualizadas. A dele é mais direta, de uma forma mais visual, com imagens, faz com que ele consiga entender melhor o que está sendo cobrado. Sim, muitos professores se preocuparam, né, comigo, porque eu percebia que todo mundo, como não existia essa comunicação, essa falta de entendimento, então angustiava eles também. Então, agora sim, conseguimos. Os desafios são diários, né? Primeiramente é a barreira, que vai sendo desconstruída a cada dia, né? Com a chegada dele, com a adaptação que é sendo feita a cada dia. E a vantagem é saber que isso está sendo divulgado, né? E a cada dia as pessoas estão olhando cada vez melhor para a Libras e para o intérprete também, a presença do intérprete. Então isso está sendo mais leve. A intérprete também nos ajuda muito. Ela geralmente olha as atividades antes de serem aplicadas, ela olha as provas, então ela dá sugestões de como nós devemos mudar aquele tipo de questão, se aquela questão realmente está acessível, se a atividade realmente está acessível ao aluno. Então ela tem nos ajudado muito. Mas é um processo, a gente compreende que é um processo. A gente está muito feliz que nós estamos vivendo, né? É muito gratificante ver que ele está feliz agora, porque no início nós nos angustiávamos porque nós sentíamos que ele tinha não só a dificuldade em relação à comunicação, mas ele é o primeiro ano na escola, então tudo isso dificultava mesmo. E hoje a gente se sente muito feliz porque a gente está dando passos, né, para que nós possamos fazer cada vez melhor. Quando ele chegou, nós colocamos ele logo na primeira fileira e no meio, porque era o local onde ele tinha uma visualização do professor melhor. Como nós não tínhamos intérprete, então ele tinha que ter esse campo visual direto, né, com o professor. Mas com a chegada da intérprete, ele nos contou que nem tudo facilitava ele estar na frente, porque os alunos pediam para ir ao banheiro, beber uma água, saía ou chegava até a frente para tirar uma dúvida com o professor e passava na frente do aluno. Então, esse passar na frente do Rafael fazia com que ele tivesse desconectado, na verdade. Então, em um único momento que o aluno passava entre ele e o professor, ele já se perdia. Então nós fomos testando vários lugares até que ele encontrou um lugar que ele conseguia. Nós imaginávamos que o fundo da sala de aula seria um lugar ruim e por isso que nós colocamos inicialmente ele na frente. Mas foi o lugar onde ele mais se adaptou, ele e a intérprete. Não é o mesmo ritmo, né, de aprendizagem. Então tudo tem que ser mais detalhado. Tem coisas que precisam ser mais explicadas, mais, como é que se diz?
que não é no mesmo teor que um ouvinte ele aprende. Então, muitas vezes a gente tem que ter um trabalho maior com ele, né? Uma atenção diferenciada mesmo e juntamente com a metodologia. Hoje eu consigo entender e consigo aprender também as disciplinas. O privilégio é enorme. A maioria dos nossos funcionários e dos nossos alunos também nunca tinha vivido uma experiência como essa. E ter o aluno surdo em sala nos mostra que nós podemos ser melhores a cada dia, mostrar Jesus de uma forma totalmente diferente para essa pessoa e podemos ser melhorados com o convívio dele também. Então, é muito bom, porque aqui sempre fala sobre Jesus, porque aqui sempre tem umas referências bíblicas, então eu respeito muito a Igreja Adventista, eu sou evangélico, então para mim não ficou tão difícil esse relacionamento, né? Então isso foi muito bom. Se a gente abraça esse aluno, nós estamos dando a ele oportunidade, não só uma oportunidade de mercado, de aprender, mas sim uma oportunidade de socialização. De forma que aqui ele vai ter a capacidade de estar interagindo com outros alunos, não só em um mundo fechado, em um mundo onde só tem pessoas com deficiência auditiva. Ele não tem a capacidade lá na vida, depois que ele sair do ensino fundamental e médio, de obter um sucesso em relações, seja no relacionamento pessoal ou profissional. Então, com o intérprete aqui ficou muito melhor, porque antes era tudo oralizado, né? Então eu não tinha esse intermediário. Agora tudo é com slide, né? Existe a tradução, então para mim ficou muito facilitado. É um prazer agora estudar na escola adventista, porque não existe mais um problema de comunicação, agora eu consigo. Para mim ele não é surdo, para mim ele é uma pessoa que está escutando tudo à nossa volta, porque nossa interação hoje, como a gente conversa, como a gente vive com ele, não impossibilita essa denominação surdez, denominação deficiência auditiva. Para mim ele não tem uma deficiência, para mim ele é como todo mundo que está aqui na sala. Sim, a minha relação é muito boa, né? A gente se comunica com gestos, alguns alunos estão aprendendo Libras, então já existe uma comunicação. Também eu dou sinais a cada um, a maioria aqui tem sinal. Então eu acho muito importante, né, aprender a língua brasileira de sinais, as Libras, porque assim a gente vai poder estar introduzindo ele mais a fundo na nossa vida pessoal. Pode estar falando um pouco mais para ele do que a gente vive, do que a gente sente, e assim ele também pode estar se comunicando com a gente mais e mais. E muitas vezes a família, que sentimento a família apresenta? Ela diz assim, bem, se eu coloco a minha criança numa escola regular, automaticamente esta criança, ela é normal, essa é a expressão utilizada. Ou seja, a ideia da integração é normalizar a criança. Então, se ela está no meio de crianças sem deficiência, eu posso olhá-la como alguém que também não tem a deficiência. Mas, na verdade, a deficiência continua. O que nós precisamos para isso? Nós precisamos de uma escola, de uma instituição, de um professor que estejam realmente preocupados com o desenvolvimento integral dessa criança. Nós tivemos uma feira cultural alguns dias atrás e chegou um momento, eu achei muito engraçado, que ele dava a sugestão dele e ele queria que a sugestão dele fosse acatada. Então, é um aluno como qualquer outro. E nesse sentido, assim, do ser aluno, né? Então, ele é amplo, ele tem uma necessidade ampla como qualquer outro aluno. Mas, de uma forma geral, ele mudou as nossas vidas, com certeza. E muda mesmo. Essa não é uma realidade isolada. A educadora Andréa Ramal diz que o conceito de educação inclusiva se alinha com a ideia de uma sociedade capaz de incluir e que o objetivo dessa educação não é tornar as crianças iguais, mas respeitar e valorizar as suas diferenças. Realmente, o modelo de inclusão é algo novo no nosso país, é de alguns anos para cá. Então, é um pouco complicado envolver esses jovens, já que temos que trabalhar desde a raiz docente no sentido de criar novas estratégias para trabalhar com esses jovens que têm essas capacidades diferentes que vão aprender diferente. Então, é começar com o professor,
planejar novas estratégias, planos de trabalho e mostrar as ferramentas para que eles possam interagir com esses jovens na sala de aula. Quando começa o ano, fazemos um projeto para saber como vamos tratar os casos especiais. O jovem tal não pode ouvir, o aluno tal tem uma dificuldade de aprendizagem. Vamos conhecendo todos os casos e planejando aulas com um plano diferenciado para eles. As psicólogas nos acompanham, analisam o trabalho e dizem: isso não tá legal. Elas nos ajudam o processo. Tem que ser um especialista para fazer isso. Eu não posso somente explicar e achar que ele vai entender. Então, as psicólogas nos ajudam, nos orientam, mudam nosso planejamento e nos dizem, por exemplo, use slides ao invés de só falar. Então, é uma grande ajuda que as psicólogas nos dão. Em el colegio temos alguns casos, não? Aqui temos alguns casos. Temos casos de problemas de conduta, deficiências cognitivas, casos de autismo, como os que estamos trabalhando nesse momento, e também problemas físicos. Temos uma aluna que não tem um dos bracinhos. Também temos um jovem que não pode andar. Então, com eles aqui, temos trabalhado com as necessidades que o governo nos pede. Mas aqui também se recomenda que esses jovens frequentem uma escola de educação especial, porque precisam não somente de tratamento físico ou de terapia física e verbal, como também precisam ter esse tipo de educação especial, que é dedicada a eles. O que buscamos agora é incluí-los ao mundo real, ao mundo da normalidade, para que eles possam se desenvolver e, quando adultos, possam estar imersos na sociedade. Este colégio é muito bonito. E aqui tenho amigos que gostam de mim. O recreio é quando saímos da aula. E aí vou comer bastante. O que tem na cantina. E vou olhar as crianças que estão jogando futebol. E vou conversar com meus amigos. Gosto como dão as aulas aqui. Entendo o que dizem. Minha matéria preferida é matemática. Desde pequeno, sempre fui bom com os números, multiplicando, somando, tirando as raízes e coisas assim. Bem, com o aluno Anthony é fácil, porque ele é muito inteligente, mas tem um problema visual, mas é fácil. É só escrever com letras maiores e, às vezes, quando é muita matéria, eu levo o material impresso. Na aula de informática é mais difícil. No programa de desenho tem uns pontos pequenos que ele não enxerga. Mas dá para adaptar. Para mim é difícil quando o aluno tem dificuldades de aprendizagem, quando lhes explicamos algo e eles se dispersam. Então, o professor tem que focar na ideia básica, para que eles retenham o básico, peguem esse conceito e não se atrasem em relação aos demais. Porque senão eu vou ficar falando e ele não vai sequer saber sobre o que eu estou falando. Então essa deficiência de aprendizagem para mim é a parte mais difícil. As outras situações são mais fáceis para se adaptar. Ano passado e esse ano, quando começamos as aulas, me deram parabéns, porque eu estou tirando boas notas. Bom aproveitamento e bom comportamento. Sim, eu gosto de estudar nesse colégio porque aqui comecei a aprender sobre Deus, fiz bons amigos. Alguns já se foram porque se formaram, mas sempre estarão comigo no meu coração, nunca me esquecerei deles. Ou seja, trabalhar com um aluno que tem alguma deficiência é difícil. Porque normalmente, em uma sala com alunos comuns, alunos que têm todas as suas capacidades, já é difícil. Tem que ficar acalmando e tudo mais. E com eles que não podem ver, que não entendem, então o professor tem que pensar em alguma estratégia
para que eles captem. Porque a finalidade é que eles todos, tendo alguma dificuldade ou não, aprendam a matéria. O maior desafio é incluir esses jovens para que sejam aceitos pelos seus colegas, que basicamente é a população mais próxima deles, e que os docentes também percebam que com eles precisam ter um trato diferente, sem que seja de exclusão, porque às vezes, como professor, temos aquele pensamento: esse aluno me dá problemas, e podemos deixar de lado. Não podemos, temos que envolver e trabalhar em equipe para que esse aluno seja tratado de maneira igualitária. Um desafio que não passa apenas pela educação formal. Inclusão tem que ver com a interação social, familiar e escolar. É a compreensão da igualdade entre o indivíduo e outro, mas com um olhar que perpassa as diferenças e necessidades de cada um como um ser individual. É entrar em um barco em que, independente da nossa função, ensinamos e aprendemos todos os dias. Todos os alunos são iguais, como crianças, como seres humanos. É um pensamento anacrônico de tempos atrás, de que haviam crianças melhores e piores, avaliando apenas suas deficiências e forma de aprendizagem. Mas, como seres humanos iguais, devem receber o mesmo, apesar de que talvez não poderem absorver tudo pelas suas dificuldades. A inclusão me diz que todos somos iguais e que vamos seguir assim, quer tenhamos dificuldades grandes ou pequenas. No primeiro horário, estamos tendo uma semana de oração. Às vezes fazemos o Pai Nosso. E nos finais de semana, aos sábados, assistimos o culto em uma igreja para adorar a Deus. Aprendi muitas coisas porque antes não sabia muito sobre Deus e vim para cá, comecei a aprender sobre Ele, seu amor, sua palavra, tudo isso. Sabemos que como igreja adventista, como um povo escolhido pelo Senhor, não podemos fazer acepção de pessoas. E no momento que recebemos um aluno, não o vemos só como uma pessoa, como um cliente, mas vemos como uma pessoa apta para receber o reino de Deus. Então, nossa missão como educação adventista não é somente educar, mas é salvar essa pessoa. Então, acredito que essa é a função principal da educação adventista na educação inclusiva. Não é somente educar a mente, como também o espírito e o coração.